né, irmãos, que nós não somos merecedores e não somos mesmo. Por isso que é chamado graça, né? É pela graça de Deus que nós estamos aqui. Se fosse, eu falo por mim, estou falando de mim, né, irmão? Pelas minhas obras, né, irmão? Mesmo que a gente vem na igreja, que a gente se esforça para estar na presença de Deus, mas nós temos nossas falhas, nossas fraquezas, mas Deus é maravilhoso, né, irmão? E mesmo assim ainda estamos aqui pela sua misericórdia. Como o nosso também pastor Elias deu na palavra oficial, também falou, né, irmão, em Isaías 53, do sofrimento de Jesus. E não podia falar de outra coisa, né, irmão? De falar do amor de Deus, né, pela humanidade, que deu seu Filho unigênito. E aí o Senhor me trouxe aqui, no 14, né? E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aleluia, Jesus. Aqui no 14 o Senhor fala, né, irmão? Como Moisés, né, levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. A gente conhece a história, né, irmãos? Né, pastor? Ali, Levítico, né? Ou Gênesis, né, acho que é Gênesis mesmo que fala ali do povo, da murmuração do povo, começou a murmurar, começou a falar contra Deus, contra Moisés. E Deus permitiu, né, irmãos, que serpentes ardentes, né, invadissem ali no deserto, no meio daquele povo de Israel. Deus permitiu porque o povo estava murmurando, irmãos. E no nosso dia não é diferente. É a gente agradecer a Deus, é como a nossa irmã estava falando no começo do culto. É gratidão a Deus por tudo na nossa vida. Não murmurar, né, irmão? Tudo que Deus nos dá é bom, é bênção. Mesmo que vem algo na nossa vida, até mesmo para testar a nossa fé. Mas ali é um processo. Deus sabe de tudo que Ele permitiu na nossa vida. E sabe o resultado, a vitória, se nós tão somente permanecer na sua presença, né? Obedecendo a sua palavra. Aleluia, Pai. E aqui, né, irmão? Como por causa da murmuração, aquele povo murmurou, Deus permitiu, então aquele povo foi picado, né, irmãos? E ali, louvado seja Deus. Olha como a misericórdia de Deus desde ali daquele povo. Deus podia falar assim, não, eu quero saber, deixa eles morrer. Não quero saber, esse povo murmura, tudo que eu faço por esse povo. Eu tirei eles da terra do Egito, da escravidão, ali debaixo do jugo de Faraó, sobre aquele chicote, mas o povo está reclamando. O povo está livre e o povo mesmo assim reclama, murmura. Deus podia ter falado, então vou deixar esse povo morrer. Aleluia. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, irmão, quando viu aquele povo sofrendo, o servo do Senhor ainda clamou por aquele povo. Deus falou para ele, então eu vou ouvir. E ele mandou fazer ali, né, irmãos? Levantou aquela serpente no deserto, aquela serpente de metal, para que ali levantasse todo aquele que olhasse para a serpente, ele era curado na hora. Né, irmão? Da picada daquela serpente. Nós, nos nossos dias, não é diferente, irmão. O mundo, ele está condenado. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. O mundo, o príncipe deste mundo, o mundo já está condenado, irmão. Mas aquele que aí olha para Jesus, aquele que olha para o sacrifício de Jesus, ele será salvo. Aquele que crê, Deus deu uma escapatória para a humanidade. Né, irmãos? Mas infelizmente, irmão, o povo está mais preocupado, né, com as coisas do mundo, com as coisas dessa terra. Eita glória!
Oh, aleluia. E eu não falo, irmão, é principalmente não aqueles que não conhecem, mas muitos que conhecem. Aqui era para estar cheio, irmão, era para estar lotado. Vamos adorar a Deus, vamos buscar a presença de Deus, mas infelizmente, irmão, como diz a palavra de Deus, muitos estão correndo para suas casas, para os seus negócios, para suas coisas, para suas preocupações. Ah, se der eu vou para a igreja, se der eu estou na igreja, se der eu estou lá no culto. O pastor está ali chamando, irmãos, vamos nos reunir na casa do Senhor, vamos adorar a Deus, vamos buscar a Deus. Mas ali, irmão, muitas vezes há casos e há casos, né? Que a pessoa realmente, às vezes, não dá para vir na igreja, mas mesmo assim, a pessoa ainda tira um momento para estar na presença de Deus. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Oh, aleluia. Não vem mesmo, não vem mais para a igreja, simplesmente sumiu, desapareceu. Se você for falar para a pessoa, mas o que Jesus te fez? Tem até um hino que fala, né? Agora eu não estou lembrada. É um hino muito bonito. Eu vou procurar ele para eu cantar aqui na igreja. É um hino que fala, por que você saiu da presença de Deus? Deus falando para ele, o que foi que eu te fiz? O que foi que eu fiz para você sair da presença de Deus? Abandonar a obra do Senhor, sair, deixar as coisas de Deus, trocar por esse mundo. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Mas Deus, Glória, aleluia. pode, irmão, ele ainda dá oportunidade para o homem para voltar para os caminhos do Senhor. Deus usa seus profetas. Deus usa pessoas para estar falando. Volte para o Senhor, volte enquanto é tempo, volte enquanto você ainda está vivo. Volte para a presença de Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Não é porque Deus ele quer que todo mundo fique adorando Ele. Ele quer salvar. Ele, como diz aqui na palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira, irmão, e Deus, Ele quer que o povo ame Ele também, como um pai ama um filho. Seria muita ingratidão um pai amar um filho e falar, meu filho, se ele não me amar, não tem problema não, eu amo ele, não. Você quer que o seu filho te ama sim. Você quer que o seu filho lembre de você. Você não vai gostar de você fazer tudo pelo seu filho. Você trabalha pelo seu filho, sustenta seu filho, faz comida para ele, não deixa faltar nada. Quando ele precisa, você está ali. Aí, em vez de te agradecer, ele vai te agradecer para outra pessoa. Pai, mãe, falar para mim que fica feliz com uma coisa dessa, irmão, é hipocrisia. Não fica, não. Né, irmão? Não fica. Poxa, você vai falar, poxa vida, vai ser para a irmã, poxa vida, eu cuido do meu filho, né? Não deixo faltar nada para ele. E ele, em vez de estar, agora que eu estou aqui, né? Em vez de ele estar aqui comigo, ele prefere estar na casa de um amigo. Ele ajuda um amigo, mas ele não vem me ajudar. Ele não vem perguntar se eu preciso de alguma coisa. Mas ele está lá, na casa de uma pessoa que não faz nada por ele, que não ajuda nada em ele. A mesma coisa é o nosso Deus, irmão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus é assim conosco, Ele nos ama, Ele quer abençoar. Ele quer fazer muito mais por nós, irmãos. Louvado seja o nome santo do nosso Deus. Mas mas depende de mim e de você, de nós permanecer na sua presença, fazendo a sua vontade. Louvado seja Deus. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que glória, o mundo louvado seja Deus, aleluia. Porque no momento, irmão, agora, a humanidade, nós estamos no tempo da graça. Deus está chamando, Deus está chamando, está chamando, está chamando. Como foi nos dias de Noé, irmão. Como ele diz no dia de Noé, quando ele pediu para Noé fazer a arca, ele deu ali o modelo, Deus, obrigado, as instruções, Senhor. Noé foi ali, construiu a arca. E Noé ali chamava o povo. Ali Deus usava Noé, Deus deu dias para Noé pregar para aquele povo, falar do que estava para acontecer com aquele povo, irmão, falando do dilúvio, que ia chover. Mas o que o povo falava? Esse velho é caduco, nunca choveu. Que até o momento ali, irmão, só havia um orvalho que regasse a terra. É verdade. Só tinha um orvalho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então glória. o povo ele não creu em Noé. Louvado seja Deus. E muito menos no Deus de Noé.
pode tirar seu filho do mundo das drogas, teu marido da bebida. Você fala para a pessoa, você convida a pessoa. Aí a pessoa fala para você, quando der eu vou. Eu não sei se der eu vou. Eu estou muito ocupada. Meu filho está numa situação que, às vezes a pessoa até fala para você, Aleluia. Eu já deixei de mão e Deus também, Deus não vai tirar ele das drogas, não. A pessoa ainda fala para você, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas a gente ora, né, irmão? A gente ora para Deus, pede para Deus ter misericórdia. Mas nós sabemos, irmão, que um dia essa porta da graça ela vai se fechar. Como se fechou a porta da arca, a porta da graça também vai se fechar, irmão. Louvado seja Deus. Ali, quando Deus falou para Noé, basta, eu vou fechar a arca. Ele fechou e trancou ela do lado de fora, irmão. E levou a chave. Porque Deus sabia que o homem é carne. Talvez Noé disse ali o povo gritando, morrendo afogado. Iria abrir a arca para entrar aquelas pessoas. Não que Deus fosse ruim, irmão, como diz a palavra. Deus, ele não veio para condenar o mundo. Mas Deus, irmão, tem um tempo determinado. Deus, ele é Senhor do tempo. E tem um tempo determinado, irmão, para ele fazer a obra. Se a pessoa, ele dá tempo para a pessoa. Se a pessoa não vier, irmãos, louvado seja Deus. Deus até permite que o inimigo venha e arrebata a vida daquela pessoa. Porque Deus deu tempo para se arrepender e não se arrependeu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Como diz a palavra de Deus, que há um tempo determinado por Ele para todas as coisas. A salvação, ela é eterna na vida daqueles que crê, mas não na vida, irmão, daqueles que muitas vezes estão brincando com Deus. Quando der eu vou. Eu não sei, vou ver. Deus, deixa passar as coisas do mundo que eu vou. Não que a gente ora pela pessoa, a gente ora, mas a palavra tem que ser falada também, irmão. Tem que ser falada. Louvado seja Deus. Muitas vezes você pode até falar, a palavra é dura, mas a palavra dura, irmão, é ela que nos levanta, é ela que nos fortalece. Louvado seja o nome santo do Senhor. Até mesmo na minha casa, às vezes eu oro ao Senhor, busco ao Senhor. Deus me manda uma palavra, até uma palavra de despertar. Eu agradeço a Deus, irmãos, eu agradeço ao Senhor, porque o filho que é corrigido pelo pai é filho. Porque o pai, ele não vai corrigir o filho de outra pessoa, ele não vai corrigir um estranho. Você, a irmã que é mãe, não vai corrigir o filho da vizinha. Porque a Lídia tem a mãe dele que vai cuidar dele. Então, a irmã vai corrigir seu filho, para que ele anda no caminho certo. Assim é o nosso Deus, ele corrige a quem ele chama por filho. E nós temos que agradecer, porque é um privilégio, irmão. Eu falo para Deus, Deus me corrige mesmo, porque é maravilhoso, é uma honra ser corrigida por Deus, ser chamada por filho, irmão. Saber que ainda nós estamos ligados na videira. Triste, irmão, é quando a pessoa está no caminho do mal e não é mais corrigido. É sinal que é bastardo, irmão. Aí é preocupante. Aí é bastardo, né, irmãos? Louvado seja Deus. Mas o nosso Deus, pela sua infinita misericórdia, Deus de ele Israel, continua chamando o povo. Vem para a minha presença. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quantas pessoas nessa época, irmãos, estão pensando em tirar a própria vida? Pessoas pensando em se matar, né, irmão? Cair na bebedeira mesmo. Eu vou beber mesmo, estou nem aí. Eu sei, irmão, porque quando eu estava na depressão, eu estava nessa vida também, eu bebia, não estava nem aí com nada, irmão. E eu agradeço muito a Deus, né, irmão? Como os irmãos falaram hoje no culto, nós não éramos merecedor, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, nos trouxe até aqui, né, irmão? Tem nos sustentado na tua presença, nos abençoado, né, irmãos? Se nós ainda estamos na tua presença, é porque Ele tem nos sustentado. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Deus de Israel, aleluia, Pai. Glórias ao teu nome, Senhor. Maravilhoso, né, irmão? Aleluia. Que fala, né, irmãos? Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E quando fala em crer, irmão, a pessoa que crê, não é só crer, não é só crer como o inimigo crê. O inimigo, muita gente fala assim,
mas eu creio em Deus, então você salva, mas está bebendo, está fazendo coisa errada, coisa que Deus não se agrada, muitas vezes até conhecedor da palavra, e ali, né, uma pessoa fala, mas eu creio em Deus. Crê, o diabo também crê. A Bíblia fala que o diabo, ele crê e estremece diante de Deus. Né, irmãos? Então aqui, quando fala de crer, para nós é crer e obedecer. Eu creio em Deus, eu creio na sua palavra e obedeço a sua palavra. Porque se eu falo que creio em Deus e não obedeço a palavra de Deus, então, irmãos, eu não creio. Não adianta você crer só no nome de Deus, que aí fora tem um monte de gente que crê no nome de Deus. Quando eu era católica, estava na depressão, eu também cria no nome de Deus. Mas hoje é diferente. Eu creio no nome de Deus e creio na sua palavra. Eu creio, acredito. Eu procuro obedecer sua palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Para ser salvo, né, irmãos? Louvado seja Deus. E também é agradável a nós, né, irmãos? Eu jamais quero trocar a minha vida que eu tenho agora pela vida que eu tinha lá fora. Misericórdia, irmão. Eu quase morri. Eu só não morri pela misericórdia de Deus. E se eu tivesse morrido, aonde eu estaria agora? Louvado seja Deus, né, irmão? Mas eu agradeço ao Senhor, né, por essa oportunidade que Ele nos deu, né, irmão, de estar na sua presença. Aleluia. Né, irmãos? E ser salvo por eles. Aleluia. Aqui fala, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. E aqui fala também, né, irmão, que, perdão, aqui no 19, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E né, irmão, porque a gente vê assim, não só aqui, mas se você for passar em um monte de igreja aí, é pouca gente, irmãos. É pouquíssima gente que está na igreja. É o povo preocupado com o Ano Novo, preocupado com o Natal. Tudo bem, eu não sou contra. Você, né, você quer se reunir com a sua família? Quer celebrar com a sua família? Né, irmão? É dom de Deus, porque a família foi Deus que nos deu. Né, irmãos? Mas, né, a gente não esquecer de estar também na presença de Deus, na obra de Deus. Né, irmão? Não significa de você estar com a sua família, você deixar Deus de lado, né, irmãos? Não, Deus, Ele te deu a sua família, e Deus, Ele te deu tempo para você negociar. O tempo é nós que negociamos. Deus, Ele te deu 24 horas por dia. Ele te deu uma semana inteira para você estar 2, 3 no culto, né, irmãos? Então, para você negociar a sua semana, né, irmãos? Mesmo que você trabalha, você tem a sua vida, mas Deus, Ele te deu tempo, Ele te deu oportunidade para você estar na casa dele, adorando e glorificando o nome santo do Senhor. E é maravilhoso, né, irmãos? Eu não sei os irmãos, né, irmão? Mas eu tiro até por mim. Se eu fico muito tempo, irmão, sem vir para a igreja, eu fico fria espiritualmente, bate aquele desânimo, aquela tristeza, sabe, irmão? E esses dias mesmo, eu tinha até falado com o pastor, né? Que eu só ia que eu ia participar das orações se tivesse uma irmã. E sábado agora eu vim. Por quê, irmão? Vou falar para os irmãos. Porque, irmão, talvez foi até um orgulho meu, né, irmão? De estar aqui com os irmãos. Porque os irmãos estão aqui buscando a Deus. E eu estaria aqui buscando ao Senhor também. Né, irmãos? É que eu falei para o pastor que a necessidade foi maior do que o orgulho. Né, irmãos? A necessidade de buscar a Deus foi maior. Eu estava na minha casa, irmão. Quando o pastor falou que ia ter consagração no sábado, não, eu preciso ir. Eu preciso ir. Né, irmãos? Louvado seja o nome santo do Senhor. Ou seja, né, irmão? A necessidade foi maior, né, irmão? Do que qualquer outra coisa. De estar buscando a Deus. De estar na presença de Deus. E foi maravilhoso, né, pastor? Né, irmãos? Os irmãos que estavam aqui, né? Pastor Eli, nosso irmão, ainda não pôde vir, né? E foi bênção, né, irmão? Nós aqui reunidos, buscando a presença de Deus, ouvindo os louvores, né, irmãos? Ouvindo a palavra de Deus. Foi coisa tremenda, irmão. Saí daqui leve, saí com meu coração leve, alegre. O dia fica diferente, né, irmãos? O dia fica diferente. Não sei explicar para os irmãos, mas é aquela, sabe
satisfação, aquela alegria, sabe, irmão? Verdade. Como diz a palavra de Deus, não vos encheis, né, do vinho, né, irmãos? Mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia, Deus. Porque muita gente, irmão, eu sei que eu passei por isso, se enche do vinho. Ah, eu vou beber para me alegrar. Ah, eu vou beber para me sorrir, para me esquecer meus problemas. Ah, irmão, passou o efeito da bebida, fica pior, né, irmão? Mas como diz a Bíblia, enchei-vos do Espírito Santo, né, irmão? Verdade. Por quê? Porque quando você desce na presença de Deus, Senhor, enche-me com teu Espírito Santo. É diferente, né, irmão? A gente olha a vida, a gente olha os problemas, a vida de um olhar diferente. Né, irmão? Você vê um olhar diferente. Louvado você tem seja. esperança. Na bebida não, a bebida você fica pior, aí você vai beber mais. Passa o efeito da bebida, ficou pior. Ah, eu vou beber mais ainda. E vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo. Até a pessoa está ali, né, irmão? Naquele abismo, sem fim. Né, irmãos? Mas a gente, quando a gente se enche do Espírito Santo, né, irmão? A gente se alegra, é aquela alegria no nosso coração. É aquela alegria, você passa com a sua família, né, irmãos? Você passa onde você vai, onde você trabalha, né, irmãos? Como eu já falei com os irmãos, eu já estive num lugar na festa lá da minha mãe, que as pessoas eram tudo, maioria não era evangélica, mas estava eu e meu irmão ali, minha irmã, né, com a minha mãe, e um rapaz desviado chegou em mim e falou assim: você é evangélica? Eu falei: eu sou, graças a Deus. Ele falou: eu vejo algo diferente em você. Isso não é para a nossa glória, irmão, isso é para a glória de Deus. Agora já pensou, irmão, você comentasse com alguém e falasse assim: ah, mas ela é evangélica. Eu falei: evangélica? Mas eu vi ela com bebida. Ah, eu vi ela fazendo piada sem graça, piada de coisa, de pecado, de coisa que não é do agrado de Deus, né, irmãos? Verdade. Agora já pensou, irmãos? Né? Misericórdia, né, irmão? Isso sim, seria terrível, né? Ela é evangélica, nossa. Eu vi ela estava dançando ali, estava com uma lata de cerveja, estava ali dando risada, o cara contando piada, ela estava dando risada ali, né, irmão? Misericórdia, né, irmão? Mas isso é bom para nós, né, irmão? Isso é alegria para nós, quando uma pessoa chega na gente e fala: eu vejo algo diferente em você. Eu vejo algo diferente, você não se mistura. Você ficou ali sentado, eu vi que você não dançou, você não bebeu, mas você está ali conversando com a sua mãe, com a sua família. Aí eu até falei para ele, eu falei assim: não, eu posso vir, eu posso, porque minha mãe está aqui, minha irmã, eu posso, mas uma coisa é você, né, e outra, eu não tinha deixado nenhum culto para calar, né, irmão? Era num sábado à noite. E eu falei para ele assim: outra coisa, eu continuo sendo cristã. O meu Deus, ele está aqui no meu coração. Aonde eu vou, eu levo o meu Deus. E aonde eu vou, eu procuro glorificar o nome do meu Deus, obedecendo a sua palavra. Oh, aleluia. Isso é o quê, irmão? Isso, você está glorificando a Deus através das suas obras, aonde Deus te levar. E pela graça de Deus, no meu trabalho também já foi a mesma coisa também. Pessoas que não me conheciam, chegou em mim e falou: você é evangélica, né? E isso não é para a nossa glória, é para a glória de Deus. E é um testemunho, irmãos. Uma certa feita, uma missionária, ela estava pregando, não sei se eu já falei aqui para os irmãos, ela perguntando quantos evangelhos existiam. Na Bíblia existe 4, mas no mundo assim, né, irmão? Nos dias de hoje, são 5, porque na Bíblia é Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas nós somos o 5º evangelho. Por quê? Porque o povo, irmão, lê a Bíblia através de nós. É através de nós que o povo que está aí fora sabe que crente não pode mentir, crente não pode andar com brincadeirinhas ousadas, né, irmão? Piadinhas ousadas. Crente não pode ficar com palavras torpes na boca, falando coisas que não é do agrado de Deus, né, irmão? Nós temos que vigiar muito, né, nisso, beber, dançar, fazer coisas que não é do agrado do Senhor, né, irmão? Então é através de nós que o povo vê o cristão, né, irmãos? O Senhor me faz lembrar também ali no livro de Atos, né? Ali no livro de Atos, ali o povo olhava os discípulos e
Aleluia, Senhor. Pai. Assim é nós, aí fora, né, irmãos? Nós temos, como diz a palavra, nós temos que ser luz, e luz, ela não se mistura. Luz, ela é clara, ela se revela. Por quê? Porque nós não temos o que esconder. Nós não temos que esconder, né, irmãos? A nossa vida, pela graça e pela misericórdia de Deus, nossa vida tem que ser um livro aberto. Eu não posso ser na igreja uma coisa, chegando no meu trabalho, os irmãos descobrem que eu sou outra. Falar, não, aí, aqui ela é completamente diferente. Vixe, aqui ela só fala besteira. Só, vixe, aí, aqui ela só fala besteira, anda se insinuando para os homens, fala piadinhas piadas que eu fico, que a gente até fica meio assim, poxa vida, né? Além de ser evangélico, uma mulher, né, falando esse tipo de piada. Então, é isso, né, irmãos? Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Então, a gente, como diz o nosso pastor, né, irmão? Mesmo que a gente se reúne com a nossa família, nessas festas, nós temos que tomar muito cuidado. Porque você pensa que não, a Bíblia fala, né, irmãos? Ali fala que nós somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Pessoas ficam olhando para nós para nos apontar. Louvado seja Deus. Mas, né, irmão, como diz a palavra do Senhor, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. E não vem para a luz, mas para que as suas obras não sejam questionadas. Porque quem quer continuar no erro, irmão, ele não vem para a igreja. Quem quer continuar no pecado, ele não vem para a igreja, porque ele sabe que ele vai ter que parar. Ele sabe que com Deus ele vai ter que viver uma vida santa, mas ele não sabe que é Deus que transforma, irmão. A palavra do Senhor diz, vinde a mim, é Ele que transforma. Aleluia, louvado Quando eu vim seja. para a igreja, irmão, eu vim do jeito que eu estava. A Bíblia fala, vem como estás, né, irmão? Mas a partir do momento que a gente chega na igreja, nós abrimos o nosso coração, deixamos o Espírito Santo de Deus entrar na nossa vida, é Ele que nos transforma. Porque por mim mesmo, pela minha capacidade, irmão, eu não tinha deixado o mundo aí fora. Mas, irmão, pela graça e pela misericórdia de Deus, eu vim para a igreja porque eu preciso de Deus. Eu precisava de Deus urgentemente, eu estava quase morrendo. Eu vim para a igreja, eu falava para Deus, eu quero vida. Eu não quero mais essa vida que eu estava vivendo. Porque eu falava para Deus, se é para me continuar. Eu falava, irmãos, isso para Deus. Se é para continuar vivendo do jeito que eu estava vivendo, eu preferia morrer. Eu falava para Ele, eu preferia morrer. Eu brigava com Deus, eu falava, Deus, foi para isso que eu nasci, foi para essa vida que eu nasci. Mas quando Ele me trouxe para a sua presença, irmão, hoje eu agradeço a Deus e Ele respondeu minha pergunta. Ele falou, não, filha, você não nasceu para esse mundo, você nasceu para a minha glória. Você nasceu para me glorificar, para me adorar e bendizer o meu nome santo e eu te levar para o céu, levar cada um de nós, louvado seja Deus. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. As nossas obras, não é que um é melhor do que o outro, mas nós temos Deus na nossa vida, nós temos o Espírito Santo, nós temos Jesus, e é Ele que nos capacita para a sua palavra, para viver a sua palavra, para andar na sua verdade. Deus é Ele que nos capacita, né, irmão? Louvado seja o nome santo do Senhor. E o Espírito Santo fala melhor em cada coração. Eu agradeço essa rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Paz, irmãos, glória a Deus. Eu queria ter como trazer aquela vez que está aqui para cá? Sim. Então, eu posso saber, graças a Deus, que nós possamos ter um ano abençoado, possamos ter um Natal abençoado com a nossa família, com as pessoas que nos amam. E que o Senhor continue operando no nome de Jesus. Eu vou terminar fazendo uma oração. O Deus já está trazendo a mesa. Agora ele vai comprar ali uns. Não entendi. Não estou entendendo. Tá bom, eu vou lá. Comprar uns refrigerantes ali para a gente mastigar alguma coisinha para passar totalmente em branco. Amém? Palavra tremenda.
Palavra tremenda mesmo. Que bênção, louvado seja Deus. Confesso para os irmãos que hoje foi um dia de luta para mim, meu Deus. Como foi um dia pesado de luta, irmãos. Já imaginou? Não sei se aconteceu com vocês que parece que o dia não vai acabar. Hoje, ou daqueles dias, um dia difícil, muito difícil, mas o Senhor tem nos dado graça. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos assim terminar esse culto de hoje. Ontem a oração foi top, né, pastor Elias? Foi top. Oramos, cantamos, foi tremendo. Glória a Deus. E oramos por vocês, pastor Elias. Tá? A gente sabe que você está batalha também. Tá? Quando está sem folga, né? E aproveitei de novo a feliz, lá o guerreiro aqui. Nós oramos ao Senhor. Grande de vocês, que eu sei que vocês também têm os afazeres do Pai. Olhamos ao Senhor aqui a Deus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, guarda os teus servos no nome de Jesus, ó Pai. Que os teus filhos tenham um bom Natal no nome de Jesus, Pai. E eu te peço perdão pelos meus pecados, pecado por pensamento, obra, atitude, gestos, manias, pecado de ignorância. Ó Deus, guarda-me, Senhor, cobre com o teu sangue, me ajuda, Senhor, eu te peço a tua bênção, Senhor, no nome de Jesus, Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo permaneçam em nossas vidas, nosso hoje para todos sempre. Digam.